apresentação e o pessoal vai chegando. Belezinha. Tá ótimo. Obrigada, pessoal. Então, gostaria de dar as boas-vindas oficialmente, né, para vocês que estão chegando agora aqui na sala, neste webinário sobre como fazer um planejamento de estudo. Eu sou a Marilda, sou orientadora educacional aqui do SAI, estou representando a equipe da orientação educacional. Estamos aqui com parte da equipe também nos acompanhando e dialogando com vocês pelo chat. E é um prazer estar aqui e conversar com vocês sobre essa temática bem importante, né? A gente tem programado e realizado diversas atividades para ajudar os estudantes, sejam eles ingressantes, estudantes do meio do curso, final de curso, e alunos de pós-graduação, inclusive, a repensar, a replanejar, a rever aí os seus processos de autorregulação da aprendizagem, estratégias de estudo e tudo mais que esteja aí envolvido. Então, eu estou aqui com parte da equipe, vou pedir para o pessoal dar um olá, Juliana, Franciele. Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou a Juliana, faço parte da equipe de orientação educacional do SAI, sou pedagoga, psicóloga, estou aqui de máscara porque eu estou presencialmente aqui no SAI. Então, queria agradecer o pessoal do ProEstudo por aceitar e vir contribuir aqui com a gente, né? Agradecer todo mundo que está presente aqui também. Espero que seja uma palestra que ajude vocês aí no dia a dia de estudos, né? Que ajude vocês a alcançar os objetivos de vocês acadêmicos. Obrigada, Juliana. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sou a Franciele, sou estagiária aqui da orientação educacional, também sou estudante aqui da Unicamp, faço letras. Estou colocando algumas informações para vocês no chat, como nossas redes sociais, o site da orientação educacional, então essa reunião está sendo gravada, depois a gravação vai ser disponibilizada para caso vocês queiram voltar e assistir de novo, para ver alguma dúvida que vocês tiveram. Então a gravação vai ficar disponível para vocês. Eu acho que vai ser uma atividade muito bacana. Eu mesmo vou aproveitar muito, porque faço planejamento de estudos e é uma coisa que no final do curso estou precisando demais. Então, qualquer coisa, pessoal, estou aqui pelo chat, vocês podem mandar aqui que a gente ajuda vocês. Tá ótimo, Franciele, muito obrigada. A Franciele nos lembrou, né, e nos indicou aqui os nossos endereços das redes sociais, então eu convido vocês a nos acompanharem aí pelo Instagram, Facebook, Twitter, e acompanhar a nossa programação aqui pelo site do SAI e verificar aí as atividades que mais estão próximas aí dos interesses de vocês, aquelas que poderão ajudá-los, né? Tanto as que vão acontecer, tanto as que já aconteceram por meio das gravações que já realizamos aí nos semestres passados. Então, hoje nós temos aí os convidados, né, convidadas da nossa atividade. Eu gostaria, então, de agradecer já antecipadamente, em nome do SAI, o ProEstudo, pelos nossos convidados. Vou pedir para eles se apresentarem, né, mais detalhadamente, já passo a palavra, mas eu vou falar aqui do Cleiton, do Pedro, da Letícia e da Carolina, se não me... Está aparecendo o ProEstudo aqui, eu não consigo confirmar, mas é a Carolina, né? Que já estão aqui com as suas janelinhas abertas, carinhas aqui, então fiquem à vontade, pessoal, para participar, perguntar, pode escrever pelo chat, pode levantar a mãozinha. Nós temos aí uma organização de iniciar com a apresentação, né, dos convidados e a fala deles, e mais ao final a gente abre um espaço aí para troca de informações. Eu gostaria também de lembrar que esta atividade, vocês receberão um certificado de participação. A gente só pede que vocês aguardem pelo menos uma semana para a gente processar aí todas as presenças e vocês poderem acessar esse certificado. Ok? Então, eu vou passar a palavra para nossas convidadas aqui, convidados, e sigo aqui no apoio. Pessoal, qualquer coisa pode me chamar. Muito obrigado. Acho que, como solicitado, a gente pode todo mundo se apresentar e depois dar início na palestra, né? Bom, gente, boa tarde. Meu nome é Pedro, eu sou do terceiro ano de Psicologia, quase quarto aqui da UFSCar. Como todo mundo que está aqui, um membro da equipe do ProEstudo, a gente é um projeto de extensão, enfim, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o projeto daqui a pouco. Mas eu acho que é isso.
terceiro ano, estamos indo, né, gente? Oi, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu sou a Letícia, faço psicologia também lá na UFSCar. Estou entrando aí no meu último ano e estou representando aqui o ProEstudo, né, junto com o pessoal que está se apresentando agora. E desejo que vocês tenham aí uma boa palestra, que vocês aproveitem bastante, podem perguntar para a gente no chat, levantar a mão. Fiquem bastante à vontade aí. E prazer em estar aqui com vocês. Oi, gente, eu sou a Carolina, estou para formar agora em abril em psicologia, empolgada. Estou muito feliz por estar aqui, espero que vocês gostem da palestra, achei muito legal a proposta de vocês, e é isso aí. Boa tarde, pessoal, meu nome é Cleiton, eu estou também entrando no meu último ano, sou da turma da Letícia, eu faço psicologia na UFSCar também, e espero que vocês gostem, né, da apresentação, e já vou falar mais um pouco aí do que a gente é, o que a gente faz. Belezinha, gente, então vou apresentar aqui para vocês me avisam quando vocês estiverem vendo, por favor. Chegou aqui, Pedro. Tá aparecendo. Certinho, obrigado, gente. Só começar. Belezinha, gente. Então, a gente vai falar aqui, né, nós somos do ProEstudo, vamos falar principalmente hoje sobre organização nos estudos durante o ensino remoto, né? Nós somos um projeto de extensão da UFSCar, né, e do Departamento de Psicologia. Pode passar, Pedro. E aí a gente vai conversar um pouco sobre o que a gente faz, de onde a gente surgiu, né? O ProEstudo é um programa de extensão que existe na UFSCar desde 1998, né? Ele foi primeiramente chefiado pela doutora Ana Lúcia Cortegoso, né, que foi a criadora do programa. Hoje nós somos orientados pela professora doutora Lídia e pela professora doutora Marielle Cortez, né? E a criação do programa foi feita para minimizar questões principalmente como a evasão escolar e a repetência universitária, que era uma coisa que se observava já na época, né, dentro do campus da UFSCar e acho que dentro da universidade pública como um geral. Pode passar, Pedro. Então, o nosso objetivo é principalmente apoiar estudantes, né, e alunos da graduação, da pós, a gente atende também, em desenvolver e aprimorar o seu repertório de estudos, né? Então, para preparar eles para um melhor aproveitamento das atividades, né, relacionadas às exigências acadêmicas, mas que também perdure para além disso, né? Então, para que essas habilidades, né, e essas novas técnicas e comportamentos adentrem, né, o repertório dessa pessoa para que ela se dê melhor também quando ela se encontrar nessas situações novamente ou quando ela precisar aplicar isso tanto na vida dela dentro ou fora da universidade, né? Pode passar, Pedro. Então, como que a gente faz isso, né? Como que nós planejamos e como nós atendemos essas demandas, né? Nós temos atendimentos individuais, então você pode acessar os links do ProEstudo, né, dentro das nossas redes sociais, o site, e requisitar o atendimento individual, né, completamente gratuito, né, e basta aguardar um pouco para você poder ser agendado e a gente também tem uma conversa mais particular. A gente faz palestras e apresentações, né, igual nesse formato aqui que nós temos. Antigamente nós realizávamos oficinas, né, mas às vezes algumas acontecem ainda de maneiras diferentes, né, agora por conta da gente ainda estar em ensino remoto, né, pelo menos na UFSCar. E a gente também desenvolve e divulga materiais nas nossas redes sociais, né, no nosso Instagram e no nosso Facebook, semanalmente, com conteúdo aí relacionado a estudo também. Pode passar, amigo. Então, aqui tem uns exemplos, né, dos nossos feeds, né, do site, do Facebook, do Instagram. São lugares super fáceis de achar os links, tanto para solicitar palestra, quanto para solicitar atendimento individual. É só entrar em contato com a gente, que a gente também dá uma resposta assim que possível. Pode passar, amigo. Então, eu vou falar também
um pouco sobre as dificuldades relacionadas aos comportamentos de estudo. Amigo, pode passar. Então, vamos falar um pouco sobre quais são as principais dificuldades que as pessoas têm para entrar em contato com o comportamento de estudo, né? Então, a gente pode pensar, assim, em várias coisas diferentes que nos causam dificuldades, né? Seja distrações ou dificuldade de ter um tempo para sentar e se concentrar, né? Ou ficar muito tempo ligado a uma atividade. Então, a gente pode pensar em algumas coisas que são as principais dificuldades que acabam surgindo, às vezes, né? Dos comportamentos relacionados aos comportamentos de estudo. Amigo, pode passar. Então, tem algumas coisas que são alguns cansaços que são inerentes, né, ao comportamento de estudo, né? Então, estudar, ele pode ser cansativo, né? Claro que a gente tem sempre que pensar que é um comportamento laboroso, né, que demanda concentração, que demanda que você fique ali presente, se concentre, né? E isso é uma atividade que é um esforço, né? Cansativo, e isso pode gerar alguma forma de cansaço mais extensiva, e isso tem que ser observado também. A concentração, que foi uma coisa que surgiu bastante, acho que principalmente enquanto ainda estava em esquema de ensino remoto, né? As pessoas têm mais dificuldade de se concentrar, às vezes o comportamento de estudo fora dos ambientes que são, em geral, mais eliciadores de estudo, como a universidade ou uma biblioteca, às vezes se concentrar dentro de outros ambientes que geralmente não são propícios para isso também podem ser uma das dificuldades que podem surgir, né, inerentes do estudo aí. O transporte eu coloquei aqui porque foi uma coisa que tem surgido muito com os meus alunos, que a gente conversa, então essa parte de você ter que sair do seu ambiente, se locomover até a universidade, né, ou esse translado de ida e volta, às vezes quando a gente está em modelo EAD, né, muitas reuniões seguidas uma da outra, então isso também são uma das coisas que podem gerar algumas das dificuldades. E a organização, em geral, ela é uma das coisas que também gera muita dificuldade, né? Não tem uma agenda planejada ou um planejamento para você poder estar acompanhando. E aí eu vou falar um pouco de como a gente pode lidar com essas questões. Pode passar, amigo. Então, a gente tem algumas coisas que a gente pode fazer antes, durante e depois das aulas, né? A gente sempre pensa bastante assim, que existem alguns estímulos que ajudam a pensar e se organizar, né, nesses momentos. Antes da aula, em geral, trocar de roupa, às vezes até aquele processo de ir para a universidade ou do transporte é um processo que ajuda a se preparar um pouco, pensar nas atividades do dia, né? Preparar ou separar um lanche, geralmente também é interessante, né, você poder se alimentar antes de começar uma atividade, uma aula, né, para você também estar mais desperto, né, e ter mais energia para você poder se dedicar ali à aula. E, em geral, tentar deixar o celular no silencioso, fora de vista, seja dentro da universidade, né, que você já também não tem tanta chance de estar utilizando, ou se você estiver em casa, isso também vai te ajudar, ou trabalhando, né, para minimizar as distrações que a gente tem durante o dia a dia. Pode passar, amigo. Durante a aula, as principais dicas que a gente tem é ajustar a postura, né, na cadeira, onde você estiver estudando ou trabalhando. É muito importante manter uma postura ajustada para você não sentir dores no final do dia. E fazer anotações, né? Anotações são essenciais e tem alguns estudos que mostram que até que anotar, mesmo que você não utilize essas anotações posteriormente para algo muito complexo, ajuda você a reter melhor o conteúdo. Então, é interessante sempre manter anotações daquilo que você estiver estudando. Pode passar, amigo. E depois da aula, o mais importante é fazer uma pausa, né? Ter um tempo para descansar. E antes de você fazer essa pausa, checar o seu planejamento, né? Ver qual que é a próxima atividade do dia, a próxima atividade daquela semana. E, em geral, depois da aula também
tem alguma chance de você poder revisar o conteúdo que está fresco na sua cabeça, né? Realizar anotações de algumas dúvidas. Então, é um momento mesmo de você se organizar mentalmente sobre o que você absorveu, o que faltou, e checar o planejamento para saber o seu próximo passo também. Pode passar, né? Agora eu vou falar um pouco mais em geral sobre como se organizar ou como pensar a organização de uma forma eficiente. Pode passar, né? Desculpa pelo barulho. Então, tem vários fatores que afetam a organização do estudo, né? Então, às vezes a gente não tem uma rotina ideal, né? Você está acostumado a estudar da maneira que você anda estudando, né? Existe um local apropriado para o seu estudo, seja dentro da sua casa, seja dentro da universidade. O seu ambiente de estudos, ele é favorável? Existem muitas distrações, às vezes você está dentro de casa e tem muito barulho, né? Tem carro passando na rua o tempo todo, né? As pessoas estão falando muito alto, e às vezes você não tem acesso a locais mais apropriados, né? Uma cabine de estudos, uma biblioteca, então também isso é uma coisa que é importante pensar para o ambiente de estudos. Pode passar, amigo. Então, e quando você senta para estudar, né? Quando você está ali dedicado àquela atividade, existem muitas interrupções no seu processo, muitas mensagens que você tem que ver e você não pode adiar. Às vezes você quer começar a estudar, mas aí você abre e-mail e abre rede social e você começa a responder uma coisa e outra, porque você tem diversos projetos. Então, assim, existem coisas que estão, né, atrapalhando a sua organização de estudos. E um plano de estudos, né? Você tem um plano de estudos, você planejou aquilo que você precisa estudar, você pensou sobre isso. E se você tem um plano de estudos atualmente, é importante sempre pensar se você está confortável com ele, se você acha que necessita de um replanejamento, de uma mudança de organização. Então, essas coisas são fatores importantes que podem atrapalhar a nossa organização quando a gente pensa em estudo. Pode pensar, amigo. Agora, falando mais em geral sobre ambiente de estudos, pode passar, fica à vontade. Então, é sempre importante pensar em regras de boa convivência, né? Se você divide a sua casa com várias pessoas, né? Ou seja, com a sua família, com amigos, né? Em repúblicas ou apartamentos, né? Então, separar sempre, tipo assim, alguns horários que você sabe que você vai estar ocupado, que você vai estar estudando, né? Então, você pode ter horários para discutir coisas, falar, gente, nesses horários eu estou ocupado, tenho reuniões, né? Às vezes você pode pensar em adiar alguns tópicos, igual eu falei, às vezes você quer começar a estudar um assunto, e aí entra em outras demandas que não são necessariamente relacionadas àquilo, né? Como e-mail, as redes sociais, ou algum projeto que não está necessariamente relacionado àquela dinâmica, então você pode adiar um pouco, ver as coisas que têm menos prioridade mais tarde, e sempre tentar finalizar um ciclo de estudos antes de você terminar, antes de você sair do seu ambiente de estudos, né? Terminar ali com um conteúdo fechado, para você também não precisar terminar uma coisa no meio e voltar 20, 30 minutos depois e começar a fazer de novo, ou horas, até dias depois, né? E estudar sobre condições adversas é uma coisa muito complicada, né? Com muito barulho ou com muitas demandas. Isso pode acabar tornando o estudo ainda mais desagradável, né? Pode acabar fazendo com que você se esquive, ou que você acabe deixando para mais tarde, né? Procrastinando algumas atividades, né? Porque se é uma situação que está desagradável e você tem que estudar ainda por cima, tipo, você está muito ocupado, tem muita coisa, as pessoas estão pedindo coisas de você, e aí você, putz, tem que fazer uma resenha de um texto. Vai ser a pior atividade, vai ser a atividade mais laborosa de todos os tempos, você está cansado. Isso vai acabar fazendo com que você, às vezes, desista ou acabe deixando para mais tarde, né? Aquilo que você tinha que fazer ali no momento. Então, e algumas das situações adversas que a gente não pensa muito também são o sono, fome ou vontade de ir no banheiro. Então, tipo, se você tá muito cansado, tá com sono, às vezes tirar um cochilo ou dormir e fazer na manhã seguinte aquela atividade seja mais propício. Se você tá com fome,
para um pouco, faça um lanche de 15 minutos, depois você retorna à atividade. E se você tiver com vontade de ir no banheiro, realmente vá no banheiro, não tem o que fazer. Não se force a ficar em situações desagradáveis em prol do estudo, né? Sempre também se coloque em situações agradáveis para tornar o estudo mais agradável também. Pode passar, amigo. E aí, falando em rotina e plano de estudos, eu vou passar super por cima. Pode passar, amigo. Então, é sempre importante pensar numa rotina que faça sentido para você, né? Principalmente que faça sentido e faça sentido dentro dos horários que você tem disponível para atender aquelas demandas, né? É sempre legal pensar que, assim, às vezes a gente tem 24 horas num dia, a gente tem que dormir, a gente tem que fazer coisas, né? A gente tem algumas coisas que são tarefas do dia a dia também, né? Então, a gente também tem que ter esses momentos livres para descansar e para lidar com essas coisas, né? Teve um aluno uma vez que veio conversar comigo que ela falou, Cleiton, preciso me organizar melhor, porque às vezes parece que eu não tenho tempo de lavar o meu cabelo. Não tô conseguindo, não tenho tempo para fazer essas coisas. Então, é importante também sempre pensar isso dentro da sua rotina, né? E inserir essas atividades acadêmicas dentro da sua rotina mesmo. Em um plano de estudos, ele é um molde, né? Ele é uma coisa que é para ser cumprida com certa leveza, não é mandatório que você cumpra o seu plano de estudos da forma que ele foi construído, né? Como se ele fosse para sempre daquele jeito, ele é feito para ser replanejado mesmo. E é sempre importante pensar na prioridade que você tem em algumas atividades para entregar, né? Às vezes tem coisas que são mais urgentes e coisas que são mais que você pode acabar adiando, e isso também tem que ser pensado para você ter um tempo tranquilo de se organizar. Então, acho que da minha parte era isso. Qualquer dúvida, vocês podem ir mandando que eu vou respondendo também, tá bom? Isso, gente. Só para reiterar, tem um link do Mentimeter aí no chat. A gente viu que chegaram algumas perguntas. Ao final, a gente apresenta essa página e responde elas em específico, tá bom? Bom, eu vou entrar com vocês agora um pouquinho sobre gerenciamento de tempo. E eu cliquei na tela do Meet para passar o slide, né? Mas enfim, o jovem confuso com a tecnologia. Acho que eu tenho duas perguntas para vocês, e se vocês quiserem escrever no chat, se vocês quiserem, enfim, abrir o microfone, falar um pouquinho mais abafado, fiquem à vontade. Mas vocês conseguem se organizar para fazer suas tarefas, ou vocês são mais do, putz, lembrei que tem tal trabalho para amanhã, vou fazer? Enfim, porque eu já passei pelos dois momentos na vida, eu conheço os dois tipos de estudo, e tá tudo bem se for o segundo, mas o primeiro é um pouquinho mais tranquilo, né? E segundo, as 24 horas do dia são suficientes para suas atividades? Ou assim, é o que o Clay estava falando. Você precisa assim, de um dia de umas 25, 30 horas para conseguir lavar o cabelo, dormir direito, fazer almoço. Enfim, se alguém quiser comentar alguma coisa a respeito disso, porque acho que todo mundo aqui já passou por momentos em que a gente estava super corrido. Bom, gente, e o que é gerenciamento de tempo? É isso, né, Felipe? A gente tá meio desorganizado. Pode falar. O Pedro, eu só ia comentar que o pessoal está postando aqui no chat. Uhum. Acho que você já viu, né, o comentário aqui do Pedro. Tem um comentário também da Márcia, que ela respondeu ainda não. Uhum. Sim. A Laura também escreveu aqui, para as coisas darem certo, eu tenho que planejar com bastante antecedência, senão fico perdida com o que fazer e acabo ficando para em cima da hora. A Larissa também comentou, para algumas matérias a organização funciona melhor, para outras é mais complicado. Não, gente, é justo, né? Sim, as matérias dependem muito enfim, da demanda, do que você tem que fazer, das tarefas, às vezes de docente também. Mas, gente, eu acredito que é um sentimento. Faltam horas, né? A gente entende o sentimento. Acredito que seja, assim, entre aspas, normal desse processo, principalmente para quem está começando agora a faculdade, tendo contato com outros ambientes, outros lugares, outros jeitos de se estudar, né? É muito complicado essa transição. Enfim, a gente tem que ir para tentar dar uma ajudadinha, dar uma amenizada nisso. O pessoal vai falar um pouquinho de planejamento mais para frente. Então vocês vão ver um pouco de como a gente costuma trabalhar esses assuntos. Enfim, tentar gerenciar um pouquinho melhor o tempo também, né? Tem várias coisas que a gente pode fazer que dão uma amenizada. O Cleiton já falou um pouquinho de ambiente de estudos, por exemplo, que é uma coisa que costuma não dar uma acelerada, mas permitir que o estudo seja constante. Mas sim, o tempo acaba passando muito rápido quando a gente está cheio de coisa para fazer.
Bom, gente, mas vamos lá. O que é gerenciamento de tempo, né? Tem essa frase pronta aqui que é linda, a gente podia ler e só passar, mas assim, processos envolvidos na determinação de necessidades e objetivos, planejamento e priorização de tarefas para atingir metas. Tá. E daí, Pedro? O que é essa frase pronta que você colocou na nossa frente? Vamos dar uma destrinchada nela. Bom, gerenciar seu tempo, primeiro ele começa em você determinar o que você precisa fazer, né? Então, suas necessidades, para atingir determinados objetivos. Então, putz, tem um trabalho para fazer para daqui a 3 semanas. Como eu posso fazer isso? Eu posso separar ele em várias partes pequenas e fazer agora, ou eu posso fazer no domingo antes de entregar o negócio, sabe? Enfim, a gente vê uma necessidade futura e em cima disso a gente traça pequenos objetivos maiores para tentar se organizar. E fazer render um pouco mais esse tempo sem a tarefa ficar aversiva, sem a gente ficar de saco cheio, muito cansado, enfim. E fazer esse planejamento e a priorização de tarefas. Então, pô, essa semana eu tenho 3 provas. Tem uma terça, uma quinta e uma sexta. Hoje é segunda. Vou estudar para a prova de terça. Então, temos aí uma prioridade. A prova de sexta, ela é muito mais difícil que a de quinta. A prova de quinta eu já sei a matéria. Então, posso estudar um pouquinho mais para a de sexta do que para a de quinta. Então, depende muito de como é você, de como é... enfim, sua organização, sua facilidade, dificuldade com matérias. É o que a gente fala muito, depende muito de pessoa para pessoa, sabe? Não existe assim uma receitinha de bolo de, gente, vamos fazer isso que você vai conseguir gerenciar seu tempo lindamente. Não, porque depende de momento, né? Enfim, para não ficar desse jeito, acho que é uma cena clássica que, enfim, ainda estamos na geração de entender os memes de Alice, né, gente? Não sei, acho que tô ficando velho. Mas tem algumas coisas que podem ajudar você a gerenciar bem seu tempo. E acho que a primeira delas é autoconhecimento. Então, como eu estudo, quanto tempo eu preciso para estudar, qual método é melhor para mim. Eu gosto de colocar as coisas no papel, eu gosto de ter uma planilha com um monte de alarmes para me lembrar de fazer as coisas. Então, como eu gosto de organizar meu tempo. E falando em tempo também é uma coisa necessária, né? Então, tipo, eu tenho essas aulas, esses projetos, aqueles trabalhos, eu faço isso daqui pro meu lazer, porque, enfim, é uma coisa que a gente vai comentar daqui a pouco, é muito importante também vocês descansarem um pouco, gente. Mas, enfim, quanto tempo eu tenho disponível, quanto tempo eu levo para fazer as tarefas que eu preciso fazer, isso varia de pessoa para pessoa, sabe? Tipo, é aquela coisa de facilidade em matérias, em conteúdos, em pegar determinados tipos de estudo. As prioridades que eu comentei um pouquinho agora há pouco, e o planejamento, que é uma coisa que o pessoal vai comentar mais para frente, mas saber fazer esse planejamento, enfim, é muito bom. Então, Felipe, inclusive, gente, se alguém quiser me complementar, surgiu uma pergunta aqui no chat que eu acho super viável responder. Cara, depende. Você acha que para você é viável, você consegue se concentrar e realmente estudar ali? É uma coisa que eu já fiz e, assim, eu não consigo, por exemplo, ler. Porque óculos, né, não enxerga assim tão bem, eu não consigo ver as letras com muita clareza. Mas uma coisa que eu fazia para conseguir estudar no transporte, eu gravava os conteúdos no WhatsApp, num grupo comigo mesmo, e escutava esses conteúdos e tentava lembrar. Então, assim, são estratégias que dá para fazer, mas esse tempo rende para você? Ou seria melhor para você, tipo, dar uma relaxada, dar uma respirada, colocar uma musiquinha, sentar e, tipo, fechar o olho, enfim, chegar mais tranquilo no lugar que você precisa chegar? Sabe, acho que, tipo, é uma autoavaliação que a gente tem que fazer. Mas, assim, eficaz por eficaz, acho que a gente consegue fazer qualquer ambiente ser eficaz. Apesar de alguns serem mais difíceis que outros. Alguém quer complementar, gente? Só vou complementar, Pedro, falando que é muito importante, isso relaciona muito com o que o Pedro falou sobre autoconhecimento, né? De vocês testarem e verem se, é um tempo que eu passo sem fazer nada no ônibus, se eu estiver lendo, se eu estiver ouvindo alguma coisa, está sendo produtivo para mim, então faz sentido você continuar. Mas fazer essa testagem e autoavaliação, né? Está sendo bom ou tá entrando por um ouvido, saindo por outro, não consigo me concentrar e tudo mais. Porque existem pessoas diferentes e funcionamentos diferentes, então pode ser que para você funcione, para mim não funciona, já digo aqui, não dá certo, já tentei e não rola, mas é importante vocês testarem e ver se dá certo ou não. Tá à vontade. Acho que só uma sugestão para o Felipe, de repente ele pode selecionar uma atividade ou uma leitura que seja mais simples, né, ou seja, menos complexa, né, de repente ajude a otimizar o tempo de estar no ônibus, né, e tentar fazer algum tipo de estudo que exija menos de você, né, menos atenção, menos
ou não seja necessário aí um conhecimento prévio, né? Seria uma sugestão também, Felipe, para você avaliar. Sim, sim, gente, mas é isso que o Clay comentou, né? Ainda mais agora voltando presencial, pô, a gente acaba passando muito tempo em ônibus, se deslocando, enfim, subindo para restaurante, e às vezes querer render esse tempo também pode vir a ser benéfico, mas depende muito de caso a caso, o que a gente estava falando. Bom, continuando aqui, enfim, eu já falei um pouquinho de todos eles, né, mas a gente tocou muito nessa parte do autoconhecimento, inclusive nesse caso do transporte, ou enfim, do movimento, dessas coisas. De novo, gente, tipo, avaliem se isso é eficiente para vocês. Às vezes, se cansar nesse sentido, tipo, se cansar psicologicamente tentando estudar num ambiente que não é para você não consegue, por exemplo, estudar com barulho. Pô, não vai ser no ônibus que você vai conseguir estudar direito, sabe? O ônibus tá chacoalhando, enfim, tem gente falando, tudo mais. Mas esse autoconhecimento ele é muito importante. E, de novo, vocês não precisam fazer isso sozinhos, sabe? Vocês podem conversar com pessoas, tentar trocar figurinha de estratégia de estudo, enfim, usem a rede de apoio de vocês também. Mas os outros acho que já tem uma passada boa, né? Enfim, gente, se alguém ficar com alguma dúvida, vocês podem perguntar, por favor. Enfim, quem quiser, inclusive, abrir o microfone e tudo mais, a gente agradece. E falando um pouquinho de alguns aplicativos que podem dar uma facilitada pra gente, né? A tecnologia tá aí para ser usada, sabe? Não é aquela coisa, a gente fala muito de tipo, putz, deixa o celular de lado, mas tem algumas coisinhas que podem tornar seu celular também útil para você estudar. Acho que falando do Google Agenda, que é o mais conhecido de todo mundo, né? Pô, ele coloca alarme para você fazer as coisas, sabe? Então, tipo, meia hora antes de cada aula ele te manda um lembrete, meia hora antes de cada compromisso ele te manda um lembrete. Então, assim, é uma coisa que a gente pode usar. Então, tipo, pô, você é uma pessoa esquecida como eu? Porque se não tá na minha agenda, eu esqueço que existe. Então, assim, já perdi várias aulas, vários compromissos, porque, cara, eu tava, sei lá, tipo, fazendo almoço, esqueci que tinha uma aula às 2 porque não tava na agenda e não fui na aula. Então, para algumas pessoas funciona. A gente também tem o Pomodoro, que eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é um método de estudo que tipo, é bastante indicado. E esse app ele funciona para automatizar esse processo. Então, o método ele consiste de você estudar um número X de tempo e descansar um número X de tempo. Então, Laura, aí a gente coloca lembrete para tudo, né? Tipo, meus compromissos são assim, lembrete meia hora antes, lembrete 15 minutos antes, para tudo. E, tipo, tá sempre apitando o meu celular. Enfim, inclusive, acho que a Ju sabe, né, Ju? Eu acabei me embananando e perdendo uma reunião porque o meu Google Agenda ele ficou tipo, todo bagunçado, parou de mandar lembrete, enfim, eu só falei, putz, dia tá ok, né? Enfim, não era bem assim. Mas é isso, usar a agenda, colocar alarme, igual a Márcia falou. A gente tem que se organizar do jeito que fica melhor pra gente. Mas enfim, Pomodoro, o aplicativo ele vai te dar um tempo, que você vai selecionar um tempo que você vai estudar e um tempo de descanso. E ele vai tipo, dar uma leve bloqueada assim, no seu celular enquanto você está estudando. Então, tipo, nossa, eu vou estudar por 20 minutos. Se nesses 20 minutos você pega o celular e tenta abrir o Instagram, o aplicativo fala, calma aí, querido, dá uma voltada, estuda, sabe? Então, assim, é a mesma coisa com o Forest, ele faz a mesma coisa, só que ele planta uma árvorezinha no tempo que você está estudando. Inclusive, esse é meu preferido, gente. Mas tipo, você seleciona, sei lá, vou estudar por meia hora. Nessa meia hora, você vai plantar uma árvore e essa árvore vai ir crescendo. E se você sai do aplicativo, a árvore, ela morre. E, enfim, não sei vocês, mas isso me deixa um pouco triste. Então é um aversivo bem grande, tipo, pra gente continuar estudando naquele tempo especificado. E o Abitka, para quem gosta de RPG, ele te dá um personagem, você estabelece tarefas, e conforme você cumpre essas tarefas, seu personagem vai evoluindo. Então, assim, para quem gosta desse tipo de jogo também é um exercício bem legal. E o Clay comentou um pouquinho de ambiente de estudo, eu vou dar só uma complementada. Mas, enfim, uma coisa que a gente estava tendo bastante dificuldade no remoto era onde estudar, né? Eu acredito que agora, tipo, até no presencial, às vezes tem certos locais que, enfim, a gente acaba estudando, mas não é muito confortável. Mas uma coisa que pode ser legal é, tipo, tentar estudar em um mesmo local, para você criar esse mood de estudar naquele lugar. Então, assim, pô, eu tenho a mesa da cozinha, que é onde eu janto com minha família, fico no celular, vejo o TikTok. Se eu for estudar lá, vai me remeter a esses momentos. E aí eu vou acabar me distraindo. Tipo, a mesa do meu quarto é onde eu sempre estudo. Então ali eu vou só estudar, sabe? Se eu tenho essa possibilidade. Ou eu vou criar alguma sinalização só para estudar. Enfim, se a gente tenta reservar esse local, um local em que é confortável, então, tipo, tem uma iluminação boa, não tem sol na tua nuca o dia inteiro, sabe? Tipo, se for esse caso, sei lá, fecha a janela, coisa assim. Mas a gente tenta deixar ele o mais confortável possível, sem uma mera distrações. Então, uma coisa que a gente acaba recebendo bastante é gente com um monte de coisa em cima da mesa, sabe?
sei lá, tipo, tem um bichinho de pelúcia, tem 2 livros que eu tô lendo de ficção, tem minhas anotações de aula, tem meu celular tocando, enfim, tipo, tem bastante coisa, muito estímulo. Então, às vezes, tentar dar uma limpada, reorganizar umas coisinhas no quarto, enfim, isso pode dar uma ajudada. E se não houver um local ideal para estudar, a gente tenta minimizar as características favoráveis. Então, pô, eu vou estudar agora, então meu notebook está na mesa e minhas anotações estão na mesa. Não tem mais nada na mesa nesse momento. É meu horário de descanso, eu tiro as anotações, guardo elas, coloco, sei lá, tipo, na garrafinha de água, sabe? Meu celular em cima da mesa. Enfim, tem várias estratégias que a gente pode ir fazendo que podem dar uma minimizada nessas coisas também. Mas agora eu vou passar para as meninas. Enfim, gente, qualquer dúvida é só perguntar. Oi, gente. Tô ficando bastante animada, que eu tô vendo que vocês deram uma acordada e uma despertada. Vou falar um pouquinho mais com vocês agora sobre o planejamento em si, né? Os meninos foram dando várias dicas, mas o que a gente faz aí com todas essas dicas na hora de se planejar? Pode passar, Pedro. Eu vi que muita gente foi comentando aí o que usa, se usa agenda, outras coisas. Eu queria que vocês aí me falassem se vocês costumam se planejar, e aí pode ser qualquer jeito que vocês quiserem. Aí eu queria que levantasse a mão aí agora, quem tem alguma estratégia de planejamento. Muito bom, o Thiago já levantou a mão. Legal, tô vendo o pessoal levantando a mão. Muito bom, gente. Achei muito bacana que vocês já têm aí alguma estratégia. E o que eu queria falar para vocês, né? Existem várias estratégias de planejamento. Funcionam algumas para umas pessoas, outras funcionam para outras pessoas, e tá tudo bem, né? A gente é diferente, cada um tem seu jeito, seu funcionamento. É importante a gente testar e ver o que funciona para a gente. Aqui, o que a gente trouxe é uma das estratégias de planejamento que eu vou conversar aí com vocês. Vocês podem adaptar e usar aí da maneira que vocês acharem melhor e que funcione para vocês. Aí só lembrem de testar para ver se dá certo e fazer as adaptações que vocês julgarem necessárias. Pode passar, Pedro. Mas a gente falei um pouquinho, né, sobre planejamento, perguntei se vocês se planejam e por que aí é importante se planejar de alguma forma, né? Porque quando a gente planeja, a gente tem meio que um plano de funcionamento do que vai acontecer, né? Então isso é muito bom para a gente saber, né, ter essa consciência do que pode acontecer, pode ajudar na diminuição da ansiedade, né? Às vezes você fica com muita coisa na cabeça, é preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, e quando você planeja, você já determina quando você vai fazer as coisas, então é uma garantia de que você tem um plano para poder executar, né? E não vai deixar só a vida me levar, fazer as coisas só de última hora. E aí, como falei aqui, né, o porquê se planejar, por que é bom, mas como se planejar. Eu vou mandar para vocês um link aqui de uma planilha. Pode passar, Pedro. Que é essa planilha aqui. Eu não vou preencher ela hoje com vocês, mas eu trouxe ela aqui para contar como que a gente costuma preencher essa planilha, né? E aí você pode ver um planejamento semanal, é bem parecido aí com o Planner, com o Google Agenda, também a gente consegue deixar ele com essa carinha. Tem gente que gosta de imprimir, fazer no papel, tem gente que gosta de fazer na planilha, tem gente que gosta de fazer no Google Agenda, enfim, tem vários jeitos aí, mas isso é um planejamento básico, assim, da semana, com todos os dias da semana e os horários aí para cada dia da semana, que aí a gente vai colocando, preenchendo aí o que a gente pretende fazer ao longo da semana. E aí, né, como começar de fato preenchendo? Para quem nunca preencheu, como que a gente pode dar uma orientação aí de como preencher esse quadrinho? Pode passar, Pedro. Eu trouxe aqui um passo a passo do que a gente faz lá no pré-estudo, que a gente costuma orientar os estudantes que vêm atender com a gente, que a gente tem esse passo a passo aí de preenchimento. Todo mundo aqui faz faculdade, né? Vocês são da Unicamp e tudo mais. Então, eu já sei que vocês têm, obrigatoriamente, alguns compromissos fixos ao longo da semana de vocês.
que são as aulas. Então, a primeira coisa que a gente orienta, né, para preencher esse planejamento semanal é vocês colocarem aí todos os compromissos fixos que vocês têm. Então, as aulas que acontecem toda semana, nos mesmos dias, nos mesmos horários. Então, não tem tanta flexibilidade assim. Então, a gente começa colocando aí os compromissos fixos. Primeiro, os que são relacionados, né, à faculdade, então, as aulas. Depois, os compromissos fixos que são relacionados à universidade em si. Então, se vocês participam de empresa júnior, CA, liga de estudos ou alguma outra coisa assim que tenha essa característica de acontecer toda semana. Então, já coloca aí. E o terceiro passo, preencher os compromissos que são fixos, mas que não são aí relacionados à faculdade. Então, eu faço terapia toda semana, eu tenho aula de idioma, tenho aula de música, aula de dança. Então, coloca aí os compromissos fixos. Então, essa primeira parte é de preencher aí as coisas que não mudam ao longo das suas semanas. E essa primeira parte é relacionada bem com a grade de compromissos fixos, né? O que nunca muda e que você pode ir copiando de uma planilha para outra, para ir facilitando aí quando você for mexer no seu planejamento. Os dois últimos passos, que é o quarto e o quinto, são momentos assim que você vai precisar parar aí toda a sua semana para ir, de fato, preenchendo e colocando aí as coisas que vão acontecer ao longo da sua semana. Então, são os compromissos não fixos, os compromissos que vão surgindo aí ao longo da semana, que você vai ter que fazer, que você vai ter que entregar. Então, é prova, é trabalho, é uma consulta médica, preciso ir no banco, preciso ir no dentista. Então, esses dois blocos são para isso, né? Então, primeiro você preenche aí as coisas que estão relacionadas à sua graduação. Então, se você tem prova, tem seminário, tem que fazer trabalho. E depois preenche aí as coisas que não são relacionadas à graduação, que também é bastante importante aí colocar na sua agenda, né? E aí, como eu falei que esses compromissos eles não são fixos, pode ser que no começo da sua semana você já saiba de alguns, mas pode ser também que esses compromissos vão surgindo aí ao longo da semana. E aí você precisa sempre estar olhando para o seu planejamento e colocando, de fato, esses compromissos que vão surgindo e a gente não tem tanto controle assim. Juan, você tem alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Você que está com a mão levantada? Ou só esqueceu? Sem problemas, acho que você só tinha esquecido, né? Não tem problema. Mas é assim, basicamente, que a gente faz, coloca faz o nosso planejamento, né? Não tem nada de muito diferente, assim, né? É só colocar, organizar certinho o que você precisa fazer, o que você vai ter que fazer ao longo da semana. Mas seria lindo se fosse só assim, coloquei no meu planejamento, vai acontecer, vai ser assim, mas a gente sabe que não é de fato assim, né? Pode passar, Pedro. Às vezes, a gente precisa planejar uma sessão de estudos. Então, eu vou ter uma prova, e nunca é só a prova, né? Eu preciso estudar para essa prova, ou eu tive aula lá da disciplina, mas eu preciso retomar essa aula, preciso estudar de novo, preciso revisar o conteúdo. Então, também tem esse lado do planejar, que seria planejar sessões de estudo, né? E seria para isso, para você não... por que seria importante, né, planejar uma sessão de estudos? Para você saber ali, reservar um momento para que você possa estudar e não deixar para a última hora, né? Eu vivi muito assim durante a minha vida, até eu aprender a me planejar, eu fazia as coisas de última hora. Então, tinha uma coisa para entregar amanhã, eu ia fazer hoje à noite. Já fui assim, já passei muita ansiedade por isso, mas planejar e estudar antes acaba diminuindo um pouco essa ansiedade e sendo um pouco mais tranquilo também, né? Porque na hora pode aparecer vários imprevistos e acabar aí aumentando muito o estresse, fazendo com que vocês estudem aí até tarde da noite, virem à noite estudando, e algo que não é
não é saudável para vocês, né? Pode funcionar a curto prazo, mas a longo prazo vocês vão ter alguma dificuldade assim em relação a isso. Então é importante pensar, estabelecer momentos para você estudar. Pode passar, P. Então, né, garantia da definição de um plano, auxilia a evitar a procrastinação. Pode passar, P. E quando a gente pensa nisso, né, a gente precisa pensar aí, fazer aquele exercício de autoconhecimento que o Pedro comentou e que é bastante importante, né? Por quê? Porque existem, eu não lembro quem comentou no chat, mas falou assim, tem algumas matérias que funcionam me planejar, mas tem outras que não. E tem muito disso na faculdade, né? E é muito diferente do ensino médio, porque cada matéria tem um estilo diferente, pede coisas diferentes, às vezes você gosta mais de uma matéria, outra mais difícil, então tem todas essas questões aí que são variáveis dentro de uma matéria que quando você vai pensar e planejar uma sessão de estudo, você precisa considerar, né? Mas de maneira geral, a gente precisa olhar aí para os períodos que a gente tem livre, então depois que a gente fez tudo aquilo de colocar os horários de aula, fez todo aquele passo a passo, a gente vai ter aí alguns horários livres para a gente pensar nos períodos, quais são esses períodos, se é manhã, se é tarde, quais horários vocês rendem mais. Então, eu prefiro estudar de manhã, eu prefiro estudar à noite, porque eu estou mais disposta. E também pensar, né, cada matéria tem uma dificuldade, então cada matéria vai precisar de um tempo a mais de estudo ou um tempo a menos. Então, quanto tempo disponível eu vou ter que eu vou poder ali encaixar essa matéria? Pode passar, Pedro. Pode passar de novo. Então, né, é o que eu fui falando, né? Nesse horário livre, você vai estar com disposição? Você vai começar pelo mais fácil ou pelo mais difícil? O tempo que você tem disponível, ele vai ser suficiente para poder realizar a atividade que você estava pensando em realizar naqueles momentos? É bastante importante pensar nisso, porque às vezes a gente pensa, eu tenho 1 hora, eu vou fazer um trabalho nessa 1 hora. Só que o trabalho exige muito mais do que 1 hora. E aí você acaba colocando no seu planejamento que você vai fazer isso em 1 hora, você acaba não conseguindo fazer, você acaba se frustrando. E aí isso corrobora para você não querer mais planejar, porque você fala, me planejei, não deu certo, então não vou fazer de novo. Então, é por isso que é importante pensar em todas essas questões, todas essas variáveis na hora de fazer um planejamento, para que ele seja o mais realista possível e que, de fato, você tenha aí essa possibilidade de realizar essa tarefa. Pode passar, Pedro. Pode passar tudo do slide mesmo, por favor. Então, né, o que a gente precisa pensar na hora de fazer, estabelecer, criar, desenvolver uma sessão de estudo, né? A gente precisa pensar na prioridade que a gente tem. Então, eu tenho uma atividade para fazer, ela é para essa semana. Então, eu preciso fazer ela antes do que a tarefa que eu vou fazer, que vai ser para a semana que vem, mesmo que eu goste mais da matéria da semana que vem. Então, você precisa olhar aí para essa questão da prioridade. A quantidade de matéria que você vai ter também. Então, é muita matéria que eu tenho que estudar? É pouca matéria? Quanto tempo eu vou ter que gastar para poder fazer essa sessão de estudo estudando essa matéria? E também a questão de afinidade e dificuldade, porque quando você tem mais afinidade com a matéria que você está estudando, ela flui mais rápido, você tem mais vontade de fazer ela fluir mais, você acaba levando um tempo menor para poder fazer essa atividade. Em contrapartida, quando é uma matéria que você tem mais dificuldade, você acaba levando mais tempo para poder estudar essa matéria ou entender essa matéria. Então, é importante pensar também nessas questões na hora de pensar aí no tempo que você vai dedicar e vai estabelecer para colocar aí essa sessão de estudo. E, né, uma coisa que é bastante importante a gente pensar na ordem que você vai colocar essas sessões de estudo, né? Então, eu tenho um dia livre, na sexta-feira eu não tenho nenhuma matéria obrigatória, não tenho nenhuma aula fixa, não tenho nenhum compromisso fixo, vou usar aí para estudar as matérias que eu preciso estudar. Então, nunca é muito bom vocês estudarem só
uma coisa que vocês não têm afinidade, porque vai ser muito cansativo, vocês vão acabar se frustrando. Então, a gente sempre fala para tentar pensar aí no sanduíche, né? Começar com uma que você tem mais facilidade, porque mais afinidade, que você vai se engajar e, tô conseguindo fazer, tô me motivando, e aí você estuda isso por um tempo, depois você mescla aí com uma outra matéria que você não tenha tanta afinidade assim, que aí vai levar um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais de esforço, e finaliza o seu dia estudando uma outra matéria que você também tem afinidade, né? Para dar aquele up novamente. Mas nunca estudar tudo corrido é o ideal, né? Pode passar, Pedro. É muito importante. É muito importante que vocês pensem aí em intervalos para poder intercalar aí essas atividades. Porque, gente, não adianta, a gente não é nenhum robô, não tem como a gente passar 10 horas estudando sem fazer nenhum descanso, nenhuma pausa, não levantar, não comer um lanche, não dá. Vocês podem até tentar e fazer corrido, mas depois de um tempo vocês vão observar que vocês não vão estar rendendo tanto. Então, às vezes, fazer um intervalinho, parar aí uns 30 minutinhos, 20 minutinhos, fazer esse descanso, vai ajudar para que vocês voltem aí com mais motivação, vocês se engajem mais na atividade que vocês vão estar precisando fazer. Então, é muito importante pensar nessas variáveis aí na hora de fazer o seu planejamento geral e também de planejar as sessões de estudo, que a gente sabe que é importante aí durante esse período de graduação. Pode passar, Pedro. Mas, né, nem todo de esforço, estudos, vive o homem, né? Vive o estudante, vive nós, meros mortais. É muito, muito importante mesmo a gente pensar no lazer. Por quê? A gente precisa ter um momento de descanso. Não dá para a gente só viver trabalhando o tempo todo. Então, pensem aí no lazer de vocês como uma obrigação para vocês colocarem também no planejamento de vocês, né? Então, ter aí uma rotina de sono tranquila, 8 horas em média de sono, parar um tempo ao longo do dia, então vou parar umas 9 horas para ficar descansando aí até as 10, até as 11, assistindo uma série, sei lá, conversando. Se for possível, se vocês gostarem também, separar um dia para conversar com os amigos, fazer uma coisa que vocês gostem. Também é muito importante pensar no lazer como uma obrigação. Mas, né, vem aquele meme, que eu não sei se vocês já tiveram contato aí, né? Tipo, como que eu vou estudar, me alimentar bem, fazer academia, ter um tempo de lazer, tudo isso em apenas 24 horas, né? A gente fala assim, é impossível, mas a gente precisa aí pensar numa coisa que o Pedro falou, que é a questão de prioridade. Às vezes a gente quer fazer muita coisa e todas essas coisas não encaixam aí no nosso horário de 24 horas, que infelizmente a gente não tem mais do que 24 horas por dia. Então, é bastante importante vocês pensarem aí na prioridade de vocês. Então, minha prioridade é ter aí 1 hora de lazer por dia, ou eu não vou ter tanto lazer ao longo da semana, mas meu final de semana eu vou descansar. Eu estou vendo aqui que as matérias que eu estou fazendo estão ficando pesadas, então eu não vou pegar um projeto de extensão, ou eu estou ali um pouco mais tranquila de matérias, vou pegar 1 ou 2 projetos de extensão. É muito importante vocês pensarem no que vocês querem e fazer aí esse exercício de prioridade mesmo na hora de organizar a rotina de vocês, porque vocês precisam pensar que lazer, hora de sono e pausas são importantes para vocês também, e que isso vai ajudar no rendimento de vocês com a graduação e com os outros projetos pessoais que vocês tiverem. Então é isso, pode passar, P. No final, assim, é para vocês estarem mais ou menos aí com um planejamento semanal que esteja assim, tenha as aulas, tenha as sessões de estudo, reuniões aí que vocês precisem ter, um momento aí de lazer, né, que essa pessoa aqui colocou o LOLzinho da sexta-feira, então é um momento aí para entrar no final de semana, alguns horários livres aí ao longo da semana também, porque, gente, não adianta vocês colocarem
preencher tudo, porque é muito difícil também garantir que isso vai acontecer, porque imprevistos acontecem o tempo todo. Então, pode ser que um dia vocês planejaram de estudar uma matéria, mas esse dia vocês acordaram mal, precisaram ir no médico. Então, ter alguns horários coringas aí para poder ir remanejando e replanejando é bastante importante. Por isso que também é legal vocês terem o seu planejamento aí de fácil acesso, colocar aí na tela de bloqueio do computador. O meu fica, por exemplo, fixado no meu navegador, então eu tenho acesso a ele o tempo todo. Agenda do lado, na mesa. Então, coloquem aí o planejamento de vocês em um lugar de fácil acesso, que vocês consigam olhar e replanejar o tempo todo. E usem, gente. Testem, vejam o que funciona para vocês, vão modificando, que uma hora vocês vão ver que dá certo, que é bom se planejar e que acaba facilitando muita coisa aí da vida de vocês. Acho que é isso que eu tinha para falar. Vou passar a fala agora para a Carol. Bom, gente, o pessoal já deu várias dicas, já falou de tudo que pode dar certo, de autoconhecimento. E agora eu vou falar do que às vezes pode dar errado, que é a procrastinação, né? Pode passar, amigo. O que é essa procrastinação? É a evitação de situações ou de tarefas que te causam desconforto para buscar um alívio ali no momento. Então, apesar desse alívio, normalmente quando a gente procrastina, a gente vai sentindo mais ansiedade, porque a gente vai tendo uma sobrecarga maior de coisas para fazer, a gente vai ter menos tempo para realizar as atividades. Então, ele é um alívio momentâneo, mas que no final acaba, né, tendo um precinho para a gente, que é um desconforto. Pode passar, amiga. E como que a gente evita essa procrastinação? A gente procrastina normalmente quando a gente se depara com uma tarefa que a gente ou não sabe muito bem como fazer, ou ela é muito chata para a gente, ou ela parece muito difícil. Esse tipo de coisa a gente pode ir dando uma amenizada. Por exemplo, tendo a maior clareza possível da tarefa. Então, nossa, eu tenho que ler um artigo para uma matéria X. Tá, onde que eu posso achar esse artigo? Como que eu posso ler esse artigo? Isso a gente pode tirar dúvida com os colegas, enfim, tirar dúvida com o professor, para ficar uma coisa menos grandiosa na nossa cabeça, né? Por exemplo, nossa, quando eu tive que fazer o meu TCC, o que é um TCC? Conforme eu fui entendendo como funcionava, foi ficando muito menos aversivo de começar essa tarefa. Outra coisa que acho que o pessoal até mencionou, né, é fragmentar as coisas em pequenas metas. Então, eu até deixei o exemplinho aqui do lado. Eu tenho esse artigo para ler, tenho que ler ele em uma semana. Eu encontro esse artigo hoje, aí até quarta-feira eu resumo algumas páginas, resumo 5 páginas. Aí depois, de quarta para frente, eu resumo 6 páginas. Então, são pequenas metas para fazer ficar uma coisa menos assim, nossa, eu vou ter que pegar, sentar, ler esse artigo de várias páginas, fazer tudo de uma vez, porque parece um pouco mais cansativo mesmo, não é? E é importante que essas metas, elas sejam realistas. Então, assim, aquela questão do autoconhecimento que o pessoal falou, né? Considerar o tempo que você tem, considerar em que momento que você está mais produtivo. Às vezes, nossa, definir que eu vou ler essas 6 páginas depois de ter lido um super texto elaboradíssimo. Pode ser que você acabe procrastinando essa pequena meta também. Por quê? Porque você está cansado. Então, é uma coisa que a gente vê bastante, inclusive no pré-estudo, o pessoal falando, não, mas acha, porque eu tinha que fazer e eu procrastinei. E aí, quando a gente vai investigar, na verdade, a pessoa só estava muito exausta. Então, tentar deixar essas metas bem realistas, bem próximas do que é mais confortável para você. Estabelecer datas para o cumprimento dessas metas menores também pode ajudar. Porque, às vezes, a gente tem um trabalho e, nossa, é só para a semana que vem. Parece uma coisa muito distante. E, às vezes, a gente já tem outras coisas para fazer e a gente fica realmente deixando, né, mais para frente. Mas se a gente coloca pequenas datas, né, ao longo dessa semana que você tem para fazer o trabalho, fica um pouco mais fácil de cumprir. Além disso, reservar um momento no final para revisar essa tarefa completa. Então, você fez ela em várias partinhas, eu li esse artigo em alguns dias diferentes, ver no final se está tudo certo, se as anotações que eu fiz fazem sentido, se eu preciso refazer alguma coisa, terminar alguma coisinha que eu deixei passar.
E o mais importante, se recompensar quando você cumpre o seu objetivo ou a cada passinho que você der. A gente tem muito essa coisa de, é uma obrigação e eu tenho que fazer e não fiz mais do que obrigação, sabe? Mas não é assim. A gente tem sim que se recompensar, é muito importante a gente ver o progresso que a gente está fazendo e você ter essa recompensa mais próxima, ao invés de, tipo, só ganhar a nota ou só conseguir não reprovar na matéria, a coisa fica menos aversiva. Então, nossa, tá, li 6 páginas vou ler as 6 páginas desse artigo e no final eu vou jogar uma partida de LoL, eu vou assistir um episódio daquela série. Aquela recompensa para você ter mais motivação para continuar a fazer. Eu acho que sobre procrastinação era isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão. Agora a gente abre para um momento de perguntas, né? Tem aquelas perguntinhas do Mente. Se vocês quiserem levantar a mão. Oh, perdão. Não, relaxa, amiga. Eu vou apresentar aqui. Jogar lá castigo é sacanagem. Mas, enfim, vocês estão conseguindo ver aqui, gente? Estamos sim, Pedro. Certinho. E aí, é isso que a gente tem. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta pelo link do Mente, pelo chat, fiquem à vontade. Acho que a gente pode responder, então. Vou começar com essa primeira. Quanto tempo de intervalo é ideal durante o estudo para descansar e, ao mesmo tempo, não perder o ritmo? Achei uma excelente pergunta. Vocês não me batam por falar o que eu vou falar agora, mas é muito real. De que, gente, vocês precisam testar. Porque pode ser que para uma pessoa 10 minutos seja suficiente, mas para outra 10 minutos não vale de nada, assim, tipo. Então é muito de vocês irem testando, então tomar cuidado também, porque às vezes a gente já, preciso fazer um intervalo, mas já junta o intervalo, já dá uma procrastinada, o intervalinho de 10 minutos vira 3 horas, e também não é isso que a gente quer, né? Então, façam aí um teste, então, vou começar com 10 minutos, vou ver se dá tempo. Ou com 15, também depende do momento do dia, né? Pode ser que de manhã, de uma aula para outra, então, das 8 às 10 eu estudo uma coisa, daí das 10 da próxima sessão de estudo, se eu fizer um intervalinho de 15 minutos dá certo, mas se eu fizer um intervalinho de 15 minutos à tarde, pode ser que não dê certo. Então, é muito de vocês irem testando e vendo aí o que funciona para vocês. Intervalo, acho que não é muito bom passar de 30 minutos, né? Se não for um intervalo para almoçar, jantar, aí eu acho que tem que ser maior, né? Porque, enfim, vocês precisam aí, depois de jantar, de almoçar, ter um tempinho também para descansar. Mas talvez não seja tão ideal passar de 30 minutos, mas se você não tiver nada para fazer também, não precisa ser muito rígido com isso, né? Mas é muito de ir testando mesmo e vendo o que funciona para vocês, né? Então, às vezes vocês nem precisam contar o tempo, vocês podem fazer, colocar atividades, né? Então, por exemplo, estou estudando, terminei de estudar tal matéria, então agora o meu descanso vai ser levantar, tomar uma água, tomar o café e voltar. Então, não sei quanto tempo você vai levar nisso, mas você faz isso e volta. Às vezes já dá para dar uma retomada no ritmo. Então, tem todas essas dicas, mas vocês vão saber só o que funciona para vocês mesmo, testando e vendo o que dá certo. Próxima pergunta. Como potencializar o foco e a concentração nos estudos? Alguém quer responder essa? Eu posso comentar um pouco essa, amiga. Acho que o principal, no sentido de como eu ficar mais concentrado e focado durante o período de estudos, acho que foi uma das coisas que o Pedro falou que ele trouxe, que é mesmo limpar, assim, o nosso campo de visão e a nossa organização, né, no nosso ambiente de estudos, para você poder estar concentrado em uma atividade apenas, né,
evitar tentar fazer tarefas múltiplas durante uma atividade de estudos, né? Então, às vezes, a gente tem muita mania, assim, para mim é muito difícil, mas tem gente que, às vezes, entra no computador para estudar, aí abre uma aba, aí abre duas, aí, de repente, tem 10 abas abertas, mais uma janela de fundo, uma música tocando, e aí, tipo, são muitos estímulos, né, até para o nosso cérebro lidar, às vezes, e para manter o foco vai ficando ainda muito difícil, né? Então, a Laura até comentou, né, de começar a fazer um monte de coisa e no final você acaba não terminando nenhuma, né? Porque as atividades vão meio que se atropelando mesmo. Perfeito comentário. Então, às vezes, a intenção, talvez isso não potencialize tanto o seu foco, né? Porque eu acho que as pessoas já têm uma habilidade, assim, de se concentrar, mas que isso ajude você a ter mais facilidade de se concentrar e não se distraia tanto, né? Durante essas atividades de estudos, né? Acho que de dica, assim, a principal é essa mesmo, para se manter mais focado e concentrado, né? E sempre tentar deixar o celular um pouco afastado, né? Essas coisas que são mais distrativas mesmo, né? Porque às vezes a gente recebe uma mensagem, tipo, a gente fala, não vou responder agora porque eu tô ocupado, mas isso fica na sua cabeça, tipo, isso foi uma coisa importante, aí a pessoa acaba indo ver e tudo mais. Então é sempre tentar deixar essas coisas que distraem mais um pouco mais distantes. Você vai falar, Pedro? Eu ia puxar a terceira agora, se estiver tudo bem. Tudo bem, claro. Bom, gente, assim, eu não gosto muito de falar que existe algo mais indicado para estudar alguma coisa, sabe? É o que a gente, tipo, veio ressaltando, enfim, de vez em quando ao longo da palestra, mas depende muito de como você estuda. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa muito visual e muito auditiva. Eu preciso estar com as coisas na minha frente para conseguir ver e ouvir elas de novo me ajuda muito. Então, tipo, mas é assim que eu gosto de estudar. Então, quando eu tenho um texto para ler, por exemplo, eu me gravo falando, enfim, tipo, eu leio, releio. Para um curso de exatas, até onde eu sei, e a galera de atendimentos pode falar um pouquinho melhor porque vocês lidam mais com o público, mas a repetição funciona, né? Então, tipo, você tem que gravar como se usa aquilo, não obrigatoriamente gravar aquela fórmula específica, mas tipo, gravar como se usa aquilo. Então, talvez repetir exercícios, tentar fazer listas, coisas assim, que é uma coisa que eu acho que você já tem bastante para fazer, pelo que eu ouço. Então, talvez funcione, mas de novo, depende muito de como você estuda, de como você se sente confortável. Enfim, depende de várias coisas. Não sei se existe uma estratégia mais indicada para algum conteúdo em específico. Amigo, um comentário ainda sobre essa questão das exatas. Uma das minhas pacientes estava conversando comigo e ela falou que para ela o que ajudava bastante é ela terminar um módulo, né, e fazer um exercício daquele módulo específico e não tentar, tipo, estudar vários assuntos diferentes e fazendo os exercícios todos juntos. Então, às vezes, isso pode ajudar um pouco em separar um pouco um conteúdo, terminar um conteúdo, fazer um exercício para cimentar esse conhecimento, né? Mas, igual o Pedro falou, acho que não tem nenhuma técnica específica para exatas, né? Eu ia comentar isso mesmo, de que realmente não existe. O que vocês podem fazer é testar. Acho que fica bastante, não sei, né? Tipo, eu queria ouvir dicas práticas, e aí vocês vêm e me falam que é só testar, mas é muito disso, tipo, de autoconhecimento e tudo mais. Mas, entrando mais na questão de dicas, uma coisa que pode ajudar também para algumas pessoas, e aí, voltando de vocês testarem, ver se funciona aí para vocês, talvez, né, fazer o exercício e na hora, depois que fazer, vocês explicarem como é que foi feito esse exercício, né? Tipo, falar verbalmente como é que foi, talvez possa ajudar aí na memorização de como é resolver esse tipo de exercício, né? Então, mas é muita questão de prática mesmo, como o Pedro comentou, e essa outra dica também de que o Clay tinha dado de estudar e fazer o exercício, estudar e fazer o exercício, né? Mesclando aí teoria e prática, talvez possa ajudar também. Indo para essa próxima pergunta de o que fazer quando o planejamento não funciona. Uma pergunta cirúrgica, assim, né? De que
Acho que é até um medo, assim, de quem não tem tanta prática em planejar, sempre planejo e não dá certo. Toda vez eu falo, vou fazer isso, eu acabo não me motivando e tudo mais. Então, o que fazer quando o planejamento não funciona? Mudar o planejamento. Então, ver aí o que pode dar certo. Então, eu planejei que eu ia acordar às 7 horas da manhã e dormir 10 horas da noite. Não deu certo, acordei tarde, fui dormir mais tarde ainda. Então, talvez ir aí modificando aos poucos para ver aí o que está funcionando com vocês. E uma coisa que a gente sempre fala, se planejar não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. É um processo. Você vai fazendo, e aos poucos você vai vendo o que está funcionando e vai repetindo o que está funcionando. O que não funcionar, passa para frente, não faz mais, modifica e vê o que dá certo. É muito esse trabalho de pequenos cientistas mesmo, né? De ir testando, vendo o que vai funcionando e modificando e descobrindo aí o que dá certo para vocês. A gente dá uma receita geral, dá um modelo e tudo mais, mas vocês só vão saber o que der certo mesmo, tentando, fazendo e refazendo, né? Acho que a parte do refazer é mais até importante do que o fazer, porque é no refazer que você vai chegar aí ao que vai dar mais certo para vocês. E, gente, é muito difícil mesmo você planejar, fazer um planejamento que dá certo, 100% certo. Porque existem vários imprevistos que acontecem e que a gente não tem controle, né? Então, é normal você fazer um planejamento que não deu certo totalmente. O que é importante é vocês olharem para esse planejamento e ir replanejando aí ao longo da semana para ir fazendo dar certo, né? Porque uma coisa que é importante também dizer é que você não faz o planejamento como... Não é você que faz o planejamento. Quer dizer, você não está servindo o planejamento. O planejamento serve para te servir. Então, você faz o planejamento para ele te ajudar. E não só por fazer, sabe? Então, vocês têm que entender que o planejamento é uma ferramenta que vai ajudar vocês. Então, se não estiver ajudando, muda, altera, sabe? Então, é muito disso, assim. Alguém quer... Pode falar, Cris. Desculpa, amiga, sem querer interromper. Acho que isso também, isso que você falou, é perfeito, muito importante. E às vezes é importante pensar, né, para o planejamento não se tornar uma coisa frustrante, que tipo, eu, por exemplo, não sou uma pessoa que consigo planejar cada passo do meu dia a dia, né, porque eu gosto de ter horários mais flexíveis, né, até porque às vezes eu levo mais tempo fazendo uma coisa ou outra. Também, então, é importante pensar nisso, né, se você gosta de um planejamento mais flexível ou de um planejamento que é mais pautado nas coisas, né? Mas o importante é que ele te lembre as coisas que você precisa fazer e que faça sentido dentro da sua rotina, da sua vida, né? Para que o planejamento também não se torne essa coisa chata, porque se tornar chato você não vai fazer e aí vai entrar no ciclo de novo de não se planejar. Então, acho que as dicas que a Lê deu são perfeitas, né? Sempre tentar adaptar ele para a sua vida, não para ele te atrapalhar mesmo. A próxima pergunta é: como ajudar a identificar o que é prioritário? Parece que tudo é importante e não sei como selecionar o que estudar. Não dá tempo de estudar para todas sempre. Achei bem pertinente essa pergunta, porque acho que reflete muito de várias coisas, né? É difícil mesmo a gente olhar e pensar, o que eu preciso priorizar diante de todas as coisas que eu preciso fazer. Primeira coisa que eu acho que é importante de pensar na hora de ver o que é prioridade, né? Então, primeira, comparando, eu tenho uma matéria que é muito difícil, então ela é muito difícil, eu não vou muito bem nela, e tem outra matéria que eu já vou melhor, tenho mais afinidade. Dentre essas duas, a prioridade para você estudar seria a matéria mais difícil, porque você precisa, né, entender melhor e tudo mais. Então, entre essas duas, a prioridade seria a da matéria mais difícil.
Mas, se fosse, por exemplo, num cenário em que tem essa matéria que é mais difícil, ela seria mais prioritária, mas eu vou ter uma prova dessa matéria que é mais fácil e eu também preciso estudar para essa matéria. Então, nesse cenário, seria prioridade estudar a outra matéria, porque vai ter a prova. Então, tem coisas assim. Então, quando a gente pensa em prioridade, né, o que a gente precisa pensar na questão de urgência. Então, o que é mais urgente de eu estudar? Então, eu tenho uma coisa para entregar dessa matéria, eu tenho uma prova. Então, entra nessa questão de urgência, de tempo, essa limitação. Nossa, eu esqueci as outras coisas, mas eu vou buscar aqui, se alguém quiser ir falando. A gente tem uma matriz de priorização para estudo. Eu vou até mandar para vocês, que talvez ajude. Importância, urgência e importância. Não estava lembrando dessa palavra. Mas, então, urgência é essa questão do tempo, né, do que vai acontecer por agora e tudo mais. E importância é o que, de fato, você dá mais importância para aquilo naquele momento. E como você se importa com a questão, né? Então, eu quero, por exemplo, vou trazer para a área de psicologia, eu quero atender. Então, eu preciso estudar sobre atender, sobre essas questões que envolvem atender. Então, é uma coisa que eu dou bastante importância para mim. Então, quando eu tiver um horário livre, isso vai ser mais prioritário para mim. E aí, eu vou mandar aqui para vocês terem uma ideia. É uma matriz, e aí tem a questão de urgência e importância, né? Urgência está na horizontal e importância está na vertical, e aí é dividido em urgência alta e urgência baixa, importância alta e importância baixa. E aí você vai colocando aí o que você vai classificando as coisas que você precisa fazer dentro desses quadrantes, e aí o que aparecer aí no primeiro quadrante de urgência e importância alta, você faz agora. Então, vou precisar fazer agora, para tudo, se eu tiver um tempo daqui a pouco, eu tenho que fazer. De importância e urgência baixa, eu agendo para fazer. Importância baixa e urgência alta, eu também vou precisar agendar, né, na minha agenda. E importância e urgência baixa, eu posso deixar para depois. E aí, você vai organizando aí os seus compromissos dessa forma. Não sei se ficou muito claro, se a pessoa que fez a pergunta ou alguém mais quiser tirar mais alguma dúvida, ou se meus companheiros quiserem me complementar de alguma forma, mas essa parte é um pouco complexa mesmo, mas é porque tem várias variáveis aí que vocês precisam considerar na hora de decidir o que fazer no momento que você precisa fazer. Ok, então, gente. Então, a nossa última pergunta é: como superar o fracasso? Uma nota baixa ou reprovação em algumas disciplinas? Alguém quer responder essa? Eu acho que eu posso responder essa. Essa questão do fracasso, né? É muito importante a gente fazer uma coisa parecida com o que a Lê falou sobre quando o planejamento não funciona. A gente fazer o trabalhinho de cientista e analisar o porquê que não deu certo. Sempre diante de uma nota baixa, diante de algum, sei lá, me atrapalhei numa apresentação, é importante a gente não levar para o lado do eu sou. Do, nossa, eu sou burro mesmo, não tenho capacidade de fazer isso. Nossa, eu sou péssimo nessa matéria. Porque a partir do momento que a gente coloca no eu sou, fica muito difícil da gente mudar. A gente acha que é uma coisa imutável e fica só decepcionado, né? É muito importante a gente pensar, então, tá, eu fiz. O que eu fiz que não funcionou? Então, na véspera da prova, acabei dormindo mal. Da próxima vez vou tentar dormir um pouco melhor, ou não sei, acabei me organizando meio mal para estudar, acabei não passando por alguns temas que eram importantes. Então, fazer essa análise de o que funcionou, o que não funcionou para essa nota ser assim, ou para essa reprovação ter acontecido, e tentar mudar nas próximas etapas.
sempre um processo de autoaceitação mesmo e de entender que foi uma estratégia que você usou que não deu tão certo. E entender também que nem todas as matérias vão funcionar da mesma forma, né? Às vezes a gente tenta usar a estratégia de uma matéria na outra e acaba sendo um pouco ineficiente. Então, fazer essa distinção também é bem importante. Excelente comentário da Carol. Só queria acrescentar dizendo que nem sempre, né, a nota diz o que você é ou não, né? Eu atendi um estudante uma vez que ele estudava muito, mas ele começou a tirar nota baixa, assim, e aí ele ficava muito frustrado e tudo mais. E aí, fazendo esse acompanhamento, né, tentando entender o que estava acontecendo de errado, o que poderia ter acontecido de errado, que tivesse levado ele a ter esse desempenho, a gente foi percebendo que na hora da prova ele ficava muito nervoso, ele ficou... Estava tendo apagões na hora de fazer a prova, tipo, eu não conseguia fazer a prova, e depois ele olhava para a questão e falava assim, nossa, eu sabia resolver isso, não consegui. Então, tipo, tem várias coisas que na hora da prova podem alterar e afetar, e por isso que é importante a gente fazer esse exercício de observar o que pode ter dado errado ou não. Será que eu estudei o quanto que eu deveria? Estudei, será que como que eu estava nesse dia? Aconteceu alguma coisa que me desestabilizou? Ou estava cansado? Enfim, todas são várias variáveis, né? Então, é importante a gente olhar, aceitar aquela nota, tipo, que aconteceu, e que isso não reflete quem você é, e para a próxima vez, para a próxima prova, tentar ir alternativas diferentes, modificar o que foi feito que não deu certo e tentar fazer uma coisa que dê certo, né? Mas lembrar sempre que uma nota não define quem vocês são, né? É só um acerto ou um erro, não quer dizer que porque você errou na prova, você vai errar sempre, né? Então, é muito disso também que é importante a gente pensar. Alguém tem mais alguma pergunta? Quer fazer algum comentário? Gente, se não tiver mais nada, acredito que resta agradecer a presença de todo mundo. Enfim, acho que foi bem legal, gostamos bastante da participação de vocês. É muito gostoso quando, enfim, vocês participam, comentam, fazem perguntas, a palestra fica muito mais legal. E acho que em nome do... Opa, mãozinha levantada, pode perguntar. Deve ter sido sem querer, Pedro. Justo. Mas enfim, acho que agradecer então em nome de todo mundo a presença de vocês. Foi muito legal. E esperamos encontrar vocês umas próximas vezes, né? Enfim, acho que é isso. Se alguém Sim, tiver mais alguma coisa a colocar. eu ia comentar que a gente, lembrando que a gente também faz esse atendimento individual, mas especializado e individualizado, né? Então, se vocês tiverem interesse, busquem a gente, né? O link dos formulários para solicitar atendimento individual. O Clay mandou aqui o Linktree, então tá lá, tem nas nossas redes sociais. Então, fiquem à vontade aí para nos procurar. E, enfim, agradeço aí a toda a presença de vocês, ao convite. E é isso. Tá ótimo, pessoal. Eu também gostaria de agradecer a Letícia, a Carolina, a Cleiton, o Pedro por se disponibilizarem a vir aqui, compartilhar as experiências, conhecimento de vocês. O pessoal gostou muito, o pessoal está elogiando bastante aqui no chat, bastante esclarecedora, né? Acho que dicas bem pontuais aí para a gente poder sempre rever as nossas escolhas, né? As nossas rotinas de estudo, e pensando nas mudanças possíveis de serem realizadas. Pessoal, a gente deixou também no link, aqui no chat, alguns links para vocês acessarem, para nos ajudarem aí em relação às próximas atividades que estão programadas, né? Inclusive, a gente vai ter aí oficinas relacionadas também a gerenciamento do tempo, autorregulação da aprendizagem, a estratégias de estudo. Então, fica aqui o convite, né, e o reforço para vocês se inscreverem, poderem participar. Então, nosso tempo está caminhamos aqui para o final, e aguardo vocês na próxima, então.
estaremos aqui novamente aguardando vocês. Boa semana, bons estudos por aí e até breve, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigada. Até a próxima. Tchau, pessoal. Boa tarde aí para vocês. Muito obrigada. Muito obrigado, gente. Boa tarde, viu? Bom semestre para o pessoal da Unicamp. Tchau, tchau. Valeu, time.